Olá, paz do Senhor Jesus, amém. A todos que estão aí, que vão chegar um pouquinho. Hoje é sexta-feira, dia de ir para a casa do Senhor, de adorar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Está no livro de Isaías 6, versículo 1. Amém? Isabela, está entrando aí, né, Isabela? Deus abençoe. A irmã Ociene também. Deus te abençoe, tá, irmã Ociene? Sejam bem-vindos, nessa live que eu estou fazendo aqui agora. Amém? Nós vamos ler essa palavra. Ela está no livro de Isaías, Isaías 6, 1, que diz assim, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o céu seguido enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voaram. Clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Isabel e Márcia, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vão entrando aí, vão compartilhando esse vídeo, nessa live. Hoje é sexta-feira, meus queridos, minhas queridas. Hoje é dia de eu estar indo na igreja do bairro Floresta, dia de eu estar ministrando a palavra do Senhor aqui, nessa igreja tão abençoada aqui do bairro Vitalino Fonseca, bairro Floresta, aqui perto do Beretas. Só que hoje não deu para eu estar indo. Eu cheguei até me arrumar, me preparar. Rosilene, a paz do Senhor, obreira Rosilene. Eu cheguei até me preparar, troquei de roupa, tomei meu banho, peguei a minha palavra, a palavra do Senhor, não minha, a palavra do Senhor. E comecei, e já estava indo. Só que houve um imprevisto e eu não pude ir. Só que essa palavra, ela está queimando meu coração desde domingo, porque eu ministrei ela na sede. E é uma palavra que falou muito ao meu coração. Ana Luísa, paz do Senhor, lindeza. Wilton Almeida, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. William Machado, Vanderlei, seja bem-vindo. Juraci Luiza, amém? Você está aí na sala, eu estou aqui no quarto, Juraci Luiza? Glória a Deus. Mas essa palavra falou muito forte ao meu coração nessa semana, porque quando Isaías começa a escrever o livro de Isaías 6, versículo 1, uma das primeiras coisas que o texto vai dizer é que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por que no ano que morreu o rei Uzias? Quem era o rei Uzias? Está lá no livro de Crônicas. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Uzias, ele foi um rei que buscou a presença de Deus. Um rei que Deus deu a ele muita sabedoria também, porque uma coisa eu aprendo dentro da palavra do Senhor, que quando a gente obedece a palavra do Senhor, Ele nos dá a sabedoria do Espírito Santo. É claro que nós temos que estudar, você que pode, estuda a Bíblia, faz uma faculdade, corre atrás dos seus sonhos, seus objetivos, mas a maior sabedoria, ela não vem do homem, ela vem do Espírito Santo de Deus. E você pode ter a maior sabedoria da face da terra, você pode ter não sei quantas faculdades, quantas graduações, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, nada vai adiantar. Então a palavra de Deus diz sobre a vida do rei Uzias. Pastor Paulo Henrique, seja bem-vindo. Jesus te abençoe. A palavra de Deus diz que no ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no seu sublime trono. Porque quando Uzias começou a governar, Deus deu a ele sabedoria. Ele foi um dos reis, irmão, muito bons. Os maiores armamentos de guerra, de batalha, os melhores soldados. O reino dele era um reino extraordinário. Ele foi um homem muito rico, muito poderoso no seu reino.
E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E Deus abençoou o rei, porque o rei temeu a Deus. E quando a gente teme a Deus, Deus nos abençoa. Deus, ele é o nosso pastor. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando nós somos abençoados por Deus. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós somos vasos do Senhor e somos usados pelo Senhor. Porque muitas das vezes nós deixamos o nosso eu crescer dentro de nós. Muitas das vezes nós em vez de nós diminuirmos e o Senhor crescer, a gente às vezes quer crescer. Isso não agrada a Deus. Não adianta. Quem tem que ser grande na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Nós não somos nada. Nós não somos melhor do que ninguém nessa terra. Mas nós temos que buscar a santidade e andar na palavra do Senhor. Mesmo que nós sejamos humilhados. Mas a Bíblia, ela nos exalta. Ela diz que os humilhados serão exaltados. O rei Uzias, Deus usou ele demais. Ele foi um rei assim, um rei que fez coisas, que teve sabedoria, muita riqueza, muito poder, muita autoridade. Ele tinha muito sacerdote, ele tinha muitos servos, muito ouro, muita prata, tudo que você imaginar que um bom rei. Áurea, minha sobrinha que mora lá em Capelinho, um abraço, filha de Jesus, te abençoe, saudade de você. Gilberto Borges está nos ouvindo, que Jesus te abençoe, pastor. O diácono Marcelo, que Deus abençoe poderosamente. Então nós temos que aprender que o Senhor nos chamou para fazer a obra dele. E que nós viemos diminuir, que ele venha crescer. Só que o texto fala que quando morreu o rei Uzias, aí que Isaías se tornou profeta. Foi consagrado a profeta. Isaías não era profeta, irmãos? Isaías não nasceu com o chamado de profeta? Por que precisou de Uzias morrer primeiro para depois Isaías ver a glória de Deus? Uzias, irmão, ele era poderoso. Só que uma vez, Uzias achava que ele era tão grande e que ele era tão poderoso. E tem pessoas que acham que é tão grande e que é tão poderoso que pede Deus, depois Deus dá e a pessoa, ó, esquece quem é Deus, esquece quem que é vaso é a gente, não é Deus. Tem gente que quer usar Deus ao invés de Deus usar a gente. Então Uzias, o que ele fez? No altar do Senhor, só subia sacerdote para oferecer sacrifício. Vocês sabem disso, né? Qualquer pessoa não poderia subir no altar do Senhor. O sacrifício era oferecido através do sacerdote. E tinha que ter vida no altar do Senhor, porque o altar do Senhor não é brincadeira. O altar do Senhor é um lugar santo, onde nós temos que ter toda a reverência para subir. Uzias se achou, Viviane Tavares, seja bem-vinda, linda, Marta Calazans. Uzias achou que por ele ser rei, por ele ter a unção de Deus sobre a vida dele, por ele ser poderoso, ele achou que ele podia fazer tudo. Nem tudo a gente pode fazer, nem tudo. Deus tem chamada específica para cada um de nós. Eu, por exemplo, se eu começar a cantar, tem dia que a voz sai até bonita. Mas se for para me fazer louvor na igreja, misericórdia. Eu não tenho dom de cantar. Se for necessário, na hora o Senhor capacita. Mas eu não tenho. Para que eu vou ficar cantando se eu não tenho dom? Eu vou procurar com zelo aquilo que Deus tem para a minha vida. E é isso que eu quero dizer para você. Se você ainda não sabe o que Deus tem para a tua vida, procura com zelo os dons espirituais. O livro de Coríntios nos ensina isso. É claro que você não vai fazer o que você quer fazer. Você vai fazer o que Deus tem para você fazer. E quando você obedece a Ele, Ele te usa segundo o querer e a vontade dEle. Você que está me ouvindo, que tem chamado e que não quer fazer aquilo que Deus manda porque acha que é difícil, que não vai conseguir. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, se humilha na presença dEle, porque Ele te exalta. E a maior sabedoria, irmão, ela não vem dos homens da terra, ela não vem de uma faculdade. É claro que nós precisamos estudar sim, mas a nossa sabedoria, ela vem do Espírito Santo de Deus. Ela vem do Espírito Santo de Deus, ela vem da presença de Deus. Né, pastor Evandro Bias da Costa, saudade do senhor, da sua esposa, do seu ministério, pastor. Deus abençoe vocês aí. Então, na nossa vida, muitas das vezes vai acontecer isso aqui que aconteceu com Isaías. Porque o rei Uzias subiu no altar, irmãos. Não era para ele subir no altar. Ele era rei, ele tinha um trono, ele tinha cadeira, ele tinha tudo, mas não era
o lugar de Uzias não era no altar, oferecendo sacrifício no altar. O lugar de Uzias era governando, era fazendo aquilo que Deus ensinou para ele fazer, dando ele inteligência para governar. Só que Uzias achou que ele era o cara. Ele achou que ele era melhor do que todo mundo, que ele era até melhor do que Deus. Então o que Uzias fez, irmão? Ele sobe no altar do Senhor. O sacerdote diz para ele: "Ô rei, não pode, rei. A lei de Deus não permite. Quem sobe ao altar para oferecer sacrifício a Deus somos nós, sacerdotes." Mas o rei estava tão cheio de si, irmão. Ele estava se achando tão grande, tão poderoso, que ele disse: "Não, eu sou rei, eu sou inteligente, eu cuido da casa do Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, e quem manda aqui sou eu vou subir no altar do Senhor e vou oferecer esse incenso no altar do Senhor." Às vezes, irmão, nós temos que olhar os nossos conceitos e olhar o que nós temos feito. É para agradar o Senhor? Ou é para mostrar que nós somos poderosos, que nós podemos? O que nós temos feito é para honra e glória dele? Ou para recebermos aplausos, sermos conhecidos? O que nós temos que fazer, irmão, é fazer tudo para a glória dele. Obedecer os mandamentos dele e aonde ele nos colocar, a gente ir. O que ele nos mandar fazer, a gente faz. E vem dias difíceis nas nossas vidas, que nós somos humilhados, nós somos caluniados, momentos que nós pensamos em parar, momentos que não sai lágrima dos nossos olhos, que nós não conseguimos nem falar com Deus o que está se passando de tanta dor na nossa alma. Mas nós somos escolhidos por Deus e Jesus disse: "Filhinho, tem de ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis." E eu quero falar para você que está me ouvindo, Cleusa Coelho, Deus é contigo. Toda dor, todos os momentos de aflições que você passou, que você tem passado, Deus está contigo. Ele, Cleusa Coelho, ele é o teu socorro, bem presente no momento da tua angústia. A Bíblia diz, Isabela Márcia, que esse rei, ele sobe no altar do Senhor. Ele achou que ele que mandava. A gente não manda em nada, irmão. Quem manda na nossa vida é Deus. Quem controla a nossa vida é Deus. E tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória dele. Então a palavra de Deus diz que Uzias entra no altar e ele oferece incenso ao altar do Senhor, sabendo que não podia. Deixa eu falar com você, não vai aonde Deus não permite você ir. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Não haja segundo o desejo da sua carne, da tua vontade. Não obedeça às ordens de Deus que está dentro da palavra. Uzias sobe no altar e quando ele sobe no altar, o teto se rasga ao meio. Imagine, o teto se rasga ao meio. E a palavra de Deus diz que a lepra vem sobre a testa de Uzias, onde todo mundo via. E Uzias ficou leproso. Tem muita gente que está ficando leproso porque não está respeitando os ministérios de Jesus. Não está respeitando e nem obedecendo a ordem de Deus. E eu quero dizer para você, se você tem Uzias dentro de você, arranque ele nessa noite. Tira ele nessa noite. Porque Deus quer fazer obra linda na tua vida. A Bíblia diz que ele ficou o quê? Ficou leproso. E um rei leproso não pode governar. Quem é leproso não pode governar, sabe disso. Quem é leproso, uma hora tem que sair. Porque a lepra uma hora vai aparecer. E Deus permitiu, ele foi expulso de lá. E a Bíblia disse, aquele homem que tinha tudo, riqueza, poder, sabedoria, perdeu tudo porque ele quis tomar o lugar que não era dele. Não queira o lugar que não é seu. Não queira fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Porque se você obedecer ele, ele vai te honrar. Uzias podia ter vivido mais. Uzias podia não ter tido essa lepra. Existem coisas na nossa vida, irmão, que acontece porque muitas das vezes nós fazemos aquilo que desagrada a Deus. E a Bíblia diz que Uzias morreu. Aí que vem. Porque quando Uzias morre, Isaías nasce. Você está entendendo? É necessário que Uzias morre na minha vida e na tua vida para que Isaías nasça. Você que está me vendo aí, olha, você é profeta de Deus, já nasceu como profetisa da casa do Senhor. Você tem um chamado na presença do Senhor, você é escolhido por Deus.
Mas eu não sei, quem sabe dentro de você tem Uzias. Enquanto eu, Cena, como era conhecida a cena do frango, enquanto eu era a Floricena, enquanto eu era a Cena, enquanto eu tinha Uzias dentro de mim, não tinha como Deus crescer na minha vida. Não tinha como eu reconhecer o ministério que Deus tem para a minha vida. E o ministério, irmão, ele é árduo. A gente sofre. Ser profeta não é fácil. Ser profeta é ser humilhado. Ser profeta, enquanto eles te odeiam, você tem que amar eles. Ser profeta não é falar o que eles querem ouvir, é falar o que Deus quer que você fale. Ser profeta é ser humilhado, é ser castigado. Mas ser profeta, irmão, é sentir a presença do grandão da Galileia. Ser profeta é saber que o homem pode te julgar, pode te caluniar, que você pode sofrer como os apóstolos sofreram. Você pode ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro. A tua cabeça pode ser cortada. Você pode morrer apedrejado, mas você tem certeza para onde vai a tua alma quando você é profeta de Deus. Porque existem muitos profetas que não são de Deus. São profeta da carne, que faz aquilo para agradar o homem, que faz para ter mais dízimo, mais oferta, ter mais seguidores nas redes sociais. Não ser profeta de Deus é pregar o evangelho e pregar que Jesus está voltando, porque ele está voltando. Jesus está voltando, glória a Deus. Eu não vejo a hora de eu ouvir a trombeta tocar, encontrar com o meu mestre na glória. Então, para Isaías nascer, precisou de morrer Uzias, você está entendendo? Porque o texto inicia assim: no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. Por que ele não viu a glória de Deus antes? Por que Isaías não presenciou essa maravilha de ver Deus sentado no seu sublime trono? Por que que ele não viu antes? Foi necessário Uzias morrer. Porque na nossa vida é necessário, irmão. Tem momento que para nós ter essa comunhão com Jesus, tem momento que para nós ver a glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tem momento que para o nosso ministério crescer, aquilo que Deus tem para a tua vida crescer, você tem que deixar Uzias morrer. Porque Uzias atrapalha. Uzias quer tomar o lugar que não é para ele tomar. Uzias quer fazer aquilo que não é para ele fazer. E eu quero te dizer para você, Isaías, se tem Uzias tomando aquilo que é teu, se tem Uzias lá e a sudeflace de contarábia, que tem tomado aquilo que é para você, aquilo que foi Deus que te deu, e por esse Uzias está do teu lado, e você ficar preocupado, gostar de Uzias, porque tem gente que gosta de Uzias. Isaías gostava de Uzias. Tem alguns historiadores que dizem que Uzias era até parente de Isaías, que era primo, outros falam que era conhecido, outros falam que era parente. E muitas das vezes Isaías está gostando ali de Uzias, mas ainda não enxergou quem é Uzias. Deus vai abrir a tua visão. Você vai conhecer quem é Uzias. E na hora que você conhecer quem é Uzias, que Deus tirar Uzias, Isaías vê a glória de Deus. Porque no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu Deus assentado no seu sublime e alto trono. E aí quando Isaías vê a glória de Deus, olha que coisa linda. Quando Isaías, pastora Ana Luísa, toma posse aí, Ana Luísa, pastora Ana Luísa. Eu li Ana Lúcia, mas pastora Ana Luísa. Quando Isaías vê a glória de Deus, o que ele faz? Quando a gente vê a glória de Deus, o que você faz? Olha, quando a gente vê a glória de Deus e quando a gente tem a presença de Deus, a gente vê que a gente não é nada. A gente vê que nós não passamos de um barro nas mãos do oleiro, que nós somos pó nessa terra, que se Deus não der, a gente não tem nada. Se Deus não fizer, se Deus não usar, não adianta, não adianta. Não adianta a gente querer aquilo que Deus não tem para a nossa vida. De qualquer forma, não adianta eu querer algo de qualquer jeito, de qualquer forma. Deixar o meu eu crescer, deixar eu posso, eu consigo, eu sou. Não, nós não somos nada. Quem é tudo na nossa vida é Jesus. O que acontece com Isaías quando ele vê a glória de Deus? É o que deve acontecer com você, aconteceu comigo.
Deve ter acontecido com muitos que estão me ouvindo aqui agora. Porque depois, irmãos, que a gente vê a glória de Deus, a gente diz como Isaías, ele diz: ai, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Porque quando a gente vê a glória de Deus, a gente tem que reconhecer quem é a gente. Entendeu? Tem gente que está vendo a glória de Deus, mas ainda não reconhece, ainda diz: Senhor, eu sou boa mesmo, Jesus, continua me usando, eu sou boa mesmo. Tem gente que vê a glória de Deus e diz: Senhor, nossa, Senhor, eu estou demais. Não! Enquanto Isaías estava com Uzias, Isaías não viu a glória de Deus. Ele era profeta? É. Você é profeta? É. Mas enquanto ele não viu a glória de Deus, o ministério dele não deslanchou, o ministério dele não cresceu. Ele não foi aquele homem de palavras duras, de palavra pesada, que falava aquilo que o povo precisava ouvir, não que o povo queria ouvir. Porque o profeta é isso, o profeta de Deus é isso. Assim que morre Uzias, nasce o profeta Isaías da forma que Deus queria. E o profeta Isaías reconheceu quem era Deus. E reconheceu quem era ele, irmão. Eu tenho que reconhecer quem sou eu. Você tem que reconhecer quem é você. E você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Aí Isaías disse: ai, Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Isaías está reconhecendo que os lábios dele é impuro. Ele está reconhecendo, porque se a minha boca, se os meus lábios são impuros, irmão, todo o meu corpo é impuro. Aquilo que eu falo, aquilo que eu lanço, é aquilo que está no meu coração. Então, se Isaías falou: eu sou um homem de lábios impuro, ele está dizendo: Senhor, meu coração tem impureza. Senhor, a minha carne tem impureza. Senhor, eu sou impuro. Ele reconhece. E quando Isaías reconhece que ele era um homem dos lábios impuros, o que Deus faz? Quando eu reconheço que eu não sou nada, o que Deus faz na minha vida? Quando você reconhece que você não é nada, você é profeta. Mas a partir do momento que você reconhece o seu pecado, o seu erro, a sua falha, Deus te exalta. Aí o que Deus faz? Manda um querubim pegar uma brasa e colocar nos lábios de Isaías. Porque a brasa vai fazer o quê? O fogo vai fazer o quê? Vai queimar. Vai queimar os lábios do impuro Isaías. Talvez é isso que precisa que Deus faça nas nossas vidas, irmão. Queimar os nossos lábios com essa brasa que vem dele, que vai doer, vai. Que não vai ser fácil? Não vai ser fácil, não. Imagina uma brasa de fogo nos teus lábios. Aí, quando a brasa está nos lábios de Isaías, o Senhor fala. Porque quando o Senhor fala, irmãos, e que os nossos lábios são purificados, e que a nossa vida é purificada, meu amado e minha amada, quando a gente tem os lábios purificados por Deus, peça a Ele para purificar os seus lábios. Se ainda não estão, peça a Ele vai purificar. Porque Deus está falando com o profeta: ó, eu ia para a igreja, não fui, mas o meu coração esquentou. Eu falei: não, essa palavra tem que ser ministrada hoje. Não sei quem vai ouvir, mas eu preciso de passar essa palavra hoje. Que eu não passo lá na igreja, mas que eu passo aqui na rede social. Porque tem pessoas que precisam entender que Uzias tem que morrer na vida para Isaías poder ver a glória de Deus. Então Isaías, o próprio Deus fala: a quem eu enviarei? Porque quando os meus lábios estão purificados, eu tenho a minha audição, eu consigo ouvir a voz do meu mestre. Enquanto Isaías não foi purificado com os lábios, não viu a glória de Deus, ele não ouviu Deus falar. Mas quando Isaías, ele vê a glória de Deus, os lábios dele é purificado porque ele reconhece que ele era impuro. Aí o que Deus faz? E diz: quem eu enviarei? Quem eu enviarei? E Deus está te perguntando: ei, você que está me vendo, ou que vai me ver amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se Jesus não vier, daqui 1 mês, 1 semana, Jesus está perguntando: quem eu enviarei? Aí sim, Isaías vê que os lábios dele estão impuros. E ele diz, primeiro ele diz, antes do Senhor dizer: a quem enviarei? Sabe o que Isaías fez? Está escrito aqui:
Ai, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e eu vi a tua glória e eu não vou ficar vivo. Isaías reconheceu que quem vê a glória de Deus na impureza não fica vivo. Por isso que Deus não aparece muito para você, tá? Por isso que Deus não aparece muito, né? Muitas das vezes a gente quer Deus fala comigo, Deus aparece para mim, Deus me mostra. Porque Isaías reconheceu, falou: ai, Senhor, eu vou morrer. Ai, Senhor, eu vou perecer porque eu sou homem de lábios impuros. Isaías reconheceu, eu vou morrer, eu vi a glória. Eu vi Deus, eu sou homem de lábios impuros. Só que aí a brasa vem sobre os lábios dele e purifica. Aí Deus fala: a quem eu enviarei? Aí Isaías diz: envia a mim, Senhor. Envia a mim, Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, já estou terminando. Deus está dizendo para você, ó, Ele vai purificar os teus lábios, se eles estão impuros. E Ele vai falar e você vai ouvir. E você vai oferecer e falar: Senhor, envia a mim. Isaías foi enviado após a morte de Uzias. Então eu quero dizer para você, qual é Uzias que está te impedindo você de cumprir o ministério profético que Deus tem para a tua vida? Por que Isaías não viu a glória de Deus antes? Por quê? Algo está errado. Por que você ainda não viu a glória de Deus? Por que você ainda não se posicionou como Deus te chamou? É preciso morrer Uzias para nascer um verdadeiro profeta. Isaías, que sabe que os lábios são impuros, mas tem temor. Isaías teve temor e disse: eu vou morrer porque os meus lábios são impuros. Ele reconheceu: Senhor, eu vou morrer porque eu peco, porque eu faço isso, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, eu não sou nada. E é isso, agrada a Deus, porque aí Deus purificou os lábios de Isaías. Isaías viu a glória de Deus e disse: Senhor, envia a mim. E você vai ver o livro de Isaías. Ele foi um dos poucos profetas de Deus que profetizou a vinda de Cristo. Ele profetizou o seu Deus poderoso. Ele profetizou que Jesus ia vir. Foi Isaías. Olha para você ver uma revelação vinda do trono para Isaías. E ele pregava, irmão, não estava nem aí não. Ele não estava aí se ele ia ser morto, se ele ia ser rejeitado, se iam falar mal dele, não. Ei, deixa eu dizer para você, faça aquilo que Deus tem para a tua vida. Tu é profeta, meu filho. Tu é profeta, minha filha. Você já foi ungido no ventre da tua mãe. Ei, mata, pede Deus, Deus tira esse Uzias da minha vida. Ele vai morrer hoje, eu profetizo que Uzias vai morrer. Isaías vai nascer e o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Toma posse dessa palavra. Guarda ela no teu coração. Uzias morre e nasce Isaías, profeta de Deus. Amém? Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Você que é de outro ministério, que Jesus abençoe o teu ministério. Que Jesus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe. É isso mesmo, né, irmão Antônio Xavier? O nosso eu tem que cair por terra, né, irmão? Porque que nós viemos diminuir e que Deus venha crescer. Né? Nós não somos nada sem Ele. Quando nós puxamos o nosso ar, olha para vocês verem. Puxa aí, ó. Segura o teu ar por alguns segundos. Você não aguenta, eu não aguento muito. Então esse ar quem me dá é Deus. Quem te dá é Deus. Então, irmão, não importa o que o outro fale de você. Não importa o que o outro levante contra você. Não importa os demônios se levantar contra você. Não tenha medo de demônio. Não tenha medo de luta. Não tenha medo de tribulação. Não tenha medo da volta de Cristo. Que os seus lábios sejam purificados hoje. Que Uzias morre. E que Isaías nasça na tua vida. Porque nós sabemos, o fim está próximo. A nossa casa não é aqui, ela já foi preparada. Então eu convido você. Vamos orar? Vamos orar agora? Talvez você está com angústia no teu coração, está triste aí. Talvez os Uzias estão impedindo você de ver a glória de Deus. Talvez Uzias aquele problema financeiro, aquele problema sentimental, aquela batalha no ministério que você congrega. Talvez Uzias dentro da sua casa. Uzias é a crise que você está vivendo, mas deixa eu te falar, ele vai morrer se você quiser. Mas você tem que querer.
Porque quando ele morreu, Isaías viu a glória de Deus. Deixa eu orar por você, amém? Ó Deus, essa pequena palavra, Pai, que ela venha falar nesses corações que estão me vendo, me assistindo, ó Pai amado, neste momento. E eu peço, Senhor, Deus amado, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem. Essa pessoa, Deus, que tem um Uzias na vida dela, Pai, que impede ela de ser aquilo que o Senhor levantou ela para ser, que impede ela de ser aquilo que o Senhor chamou ele para ser, porque está acomodado, porque no palácio de Uzias tem tudo, no palácio de Uzias está tudo normal aparentemente, mas quando Uzias deixa o eu crescer e vai fazer aquilo que não é para ele fazer, o Senhor coloca uma lepra nele, ele morre, e quando ele morre, Isaías nasce. Então eu peço, Senhor, por essa vida, Pai, por esse casamento, ó Deus, que tem esse Uzias, por essas finanças, por essa igreja, por esse ministério, por esse pastor, ó Deus, que tem sido perseguido por pregar a verdade, por fazer aquilo que agrada ao Senhor. Meu Deus, toma a vida de cada um nessa noite, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor cobre eles com teu sangue, fortalece eles, Senhor. E eu profetizo que os Uzias vão morrer hoje e os Isaías vão nascer, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu já tô aí, ó, suando, tô até com o ventilador ligado aqui. A gente chega uma idade, né? Que aí dá uma suadeira, acho que foi isso, né? Que eu não consegui ir. Mas coisas, né, da natureza, né, nós aqui. Mas eu glorifico a Deus que daqui uns dias nós não vamos ter mais nada disso. A gente não vai ter dor, não vai ter cansaço, não vai ter essas fraquezas. Daqui uns dias a gente vai encontrar com Jesus lá, não vai ter nada. Amém? Por isso, deixa os dias partir e se torne um Isaías na presença de Deus, amém? Um forte abraço para vocês. Domingo nós temos culto, né, na congregação de Campo de Santana, às 18h19, culto aqui no bairro Floresta, 19 às 20, culto na sede, 9 horas da manhã até às 10 horas, e à noite, 19 às 20 horas, amém? Espero vocês lá, para nós dar muito glória e aprender dentro da palavra do Senhor. E a Bíblia diz, e a palavra diz, e nós sempre vamos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando Isaías conheceu e viu a glória, ele foi liberto e foi transformado para que o nome de Deus fosse glorificado. Que o teu eu diminua, que o teu eu caia por terra e que Jesus cresça na tua vida. Amém? Um abraço e ficam com Deus em nome de Jesus.